Vamos continuar então, tabela do Campeonato Brasileiro e tivemos clássico. Clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro, o clássico do pão de queijo, o clássico mineiro, Raposa versus Galo e depois de décadas, gente, depois de décadas o Cruzeiro conseguiu a vitória por 3-1, com direito também a lindos gols, com gols sofridos também do Cruzeiro, mas o detalhe é, são 3 pontos, mas acho que nem importa tanto essa questão, viu? O que mais esteve presente dentro das 4 linhas foi a rivalidade, felizmente nenhuma briga, nem entre a torcida, mas é isso, 3-1, e a motivo de informação, o Horto, o chamado Horto, que é o estádio do América Mineiro, Independência, a equipe do Atlético Mineiro sempre, mas sempre venceu desde uma reforma que aconteceu, o novo Horto. Muitos atleticanos falavam isso, viu? Que o Cruzeiro nunca venceu o Atlético no novo Horto, então quebrado este tabu. A Raposa conseguiu com direito a gol do Marquinhos, inclusive, que tá jogando muito, viu? É um meio-campista, joga mais avançado, joga como atacante se for preciso e tem mostrado que tem muito futebol. Ele estava meio apagado, estava meio sumido, mas agora que voltou de vez para o Cruzeiro e está jogando muito bem. 3-1, o clássico da rodada, Cruzeiro contra o Atlético Mineiro. Os atleticanos ficaram bravos, mas tem que admitir que o Cruzeiro jogou muito bem contra a equipe atleticana. Outra partida, esse foi um jogão também, viu? Santos contra a Ponte Preta, a Ponte que para mim é uma das favoritas para 2015. Um ótimo time. Muitos dizem que é fogo de palha, olha o golaço que o Giovânio fez primeiro, viu? Um gol de desabafo, inclusive, do atacante, do jovem atacante, fez o gol, saiu bravo ali, mas depois disso ainda a Ponte conseguiu um empate, uma jogada, triangulação feita ali atrás e depois gol da Ponte. Empate em 1-1. Ponte Preta tá jogando muita bola, essa que é a verdade, fora de casa, dentro de casa, pena que não conseguiu esta vitória, inclusive, porque foi feito este pênalti, bem dado pelo juizão, e depois quem precisou cobrar conseguiu converter e fez então 2 para o Santos, 1 para a equipe da Ponte Preta. Só que assim mesmo, a Ponte tem sido um time de muita reação, não param de jogar. Renato Cajá, que é um dos principais jogadores, que tem surpreendido e muito. E foi 2-2 placar final. A Ponte pontua pelo menos um pontinho fora de casa, que também foi crucial para a equipe, para a Macaca, e segue firme na luta, segue firme na competição, e uma Ponte jamais vista na nossa atualidade também, viu? Porque teve uma dificuldade para subir da Série B para a Série A, e agora sim se afirma e se reafirma na Série A do Campeonato Brasileiro. E a outra partida, Flamengo versus Chapecoense, gente. O Mengão conseguiu a vitória, conseguiu 1-0 e um gol sofrido também ali, viu, gente? O atacante do Flamengo ainda teve uma boa categoria, viu? Tentou dar uma cavadinha, o goleiro resvalou na bola, ainda o zagueiro quase que pegou. É aquele gol lindo que foi feito pelo Flamengo, mas de qualquer jeito que foi feito o gol, a verdade é que 0-0, com um gol bonito, com um gol feito, valem 3 pontos, e o Flamengo começa agora aquela reação no campeonato. Começa também a se mostrar vivo na competição, o rubro-negro que tem jogado bem? Não muito, mas agora mostrou frente ao Chapecoense que consegue um bom retrospecto, só que tem que ganhar, tem que vencer e convencer, hein? Porque 1-0 só com o Chapecoense, com aquele gol, mas eu acho que o Flamengo ainda vai, viu? Time de reação também para 2015. E para fechar a rodada do Campeonato Brasileiro, a decepção para os palmeirenses, viu? O Palmeiras perdeu por 2-1 para o Figueirense, com direito a gol no comecinho da partida e de novo, gente. De novo, uma falha de Fernando Praz. O Praz tem jogado bem? Tem jogado bem, gente. Só que na hora que precisa sair para pegar a bola, não consegue de jeito nenhum. Depois o volante Gabriel, um dos novatos da equipe, fez um bonito gol de longe, só que assim mesmo o Figueira conseguiu reverter o resultado, nada de empate, 2-1 para o Figueirense. E um detalhe, viu? Especulações sobre Oswaldo de Oliveira, se fica ou não fica. O detalhe é, o Palmeiras está precisando mesmo de um comandante à altura, talvez tenha investido muito no plantel e agora tem deixado a desejar e muito dentro de campo, viu? Mais uma derrota, sendo que o Palmeiras tem vários empates. O Santos, outra equipe paulista também, só 5 empates, gente, seguidos no retrospecto do Santos. Então, as equipes paulistas, com exceção do São Paulo e Corinthians, que conseguiram suas vitórias
nesta rodada, mas assim mesmo precisa elevar mais o nível do futebol aí. Mas eu gosto do Campeonato Brasileiro de 2015 também, que não tem nada definido. O legal é isso, equipes não tão cotadas para serem campeãs, como o Atlético Paranaense, o Chapecoense, que tem jogado bem, perdeu nessa rodada para o Flamengo. Outra equipe também, o Atlético Paranaense, que, como eu disse, líder. O Sport também está lá em cima e a Ponte Preta, né, gente? A Ponte Preta que tem jogado muito bem também. Mas vamos ver, na classificação do Campeonato Brasileiro, o líder absoluto é, de fato, o Atlético Paranaense. Depois dele vem o São Paulo e a Ponte Preta e o Sport, no G4 do Campeonato Brasileiro 2015. Em quinto lugar, com 11 pontos, o Fluminense, tricolor carioca. O Atlético Mineiro, mesmo tendo perdido, continua na sexta colocação. O Avaí está em sétimo com 10 pontos, assim como o Corinthians. E depois vem o Chapecoense, como eu disse também, que está bem na competição, com 9 pontos. E o Internacional para fechar a primeira página do Campeonato Brasileiro. Virando a classificação, quem vem na 11ª colocação é o Goiás, seguida pelo Grêmio, Cruzeiro, Figueirense, o Palmeiras, que caiu bem, está ali pertinho da zona de rebaixamento, assim como o Santos, viu? E agora também deve lutar pela classificação. O Z4, que são os últimos times, é o Flamengo, seguido pela equipe do Coritiba. Depois dele vem o Vasco que precisa melhorar mesmo, viu, gente? Série B já está de olho. E o Lanterninha é Joinville, está lá para trás, viu? Precisa melhorar, não sei não, Joinville, viu? Tô com dó dos jogadores e dos torcedores do Joinville, porque tá feia a coisa para 2015. E como de costume, depois da tabela, depois da classificação do Brasileirão, o meme da rodada. Vamos ver. E o meme da rodada foi do clássico, gente. O Gemerson olhando para o Marquinhos, porque ficou 3-1 e parece que o jogo virou. Não é mesmo, gente? Não é mesmo, atleticano? Para você que se gabava dos resultados, para você que zoava os cruzeirenses, pelo menos neste fim de semana vai ter que ficar quietinho, porque o Atlético Mineiro não conseguiu, viu? O Cruzeiro teve uma ótima partida e foi o nosso meme da rodada desta equipe que tem tradição. A Raposa contra o Galo. E falando do amistoso internacional que tivemos, viu, gente? O Brasil jogou contra o México, mesmo que com uma equipe que não é considerada a equipe principal do Brasil. Assim mesmo conseguiu um bom resultado, foi 2-0 sem Neymar, foi 2-0 também com a ajuda de Felipe Coutinho, Fred, um dos jogadores, sem ser o Fred que é cotado como Cone, viu? É o Fred que joga na Alemanha. E conseguiram então 2-0 placar final para cima do México. Joga na Ucrânia, melhor dizendo, o Fred também. Mas é aquilo, gente. O Brasil ainda tem que evoluir bastante, tem que melhorar, porque a equipe está em formação, está em transição. E o detalhe é isso, né? A Copa América, ela será a 44ª edição a ser disputada e será no dia 11 de junho o início dela. Será disputada até o dia 4 de julho. O atual campeão é o Uruguai, de fato. São 12 equipes que disputam esta competição e a gente pode cotar também muitos jogadores brasileiros que vão ficar fora de suas equipes, viu? Paulo Guerreiro, que volta depois para o Flamengo, se der tudo certo, né? Tem muito flamenguista dizendo aí que quer que o Peru saia logo para não ter nenhum problema. E o Peru que estreia contra o Brasil, inclusive. O Valdívia foi para o Chile também. Os palmeirenses que tiveram aquela despedida do Valdívia, que ele jogou muito bem no clássico contra o Corinthians. Enfim, alguns jogadores que devem atuar por suas seleções na Copa América. E olha, nós tivemos um depoimento do Dunga também. Ele falou que não via ser tão importante assim, tanta importância a competição da Copa América, não sei não, mas depois ainda ele falou um pouco sobre essa experiência, falou um pouco sobre a competição e o detalhe, viu, conseguir ver uma equipe que jogou bem dentro de campo ao ver dele, sem Neymar. Sempre é bom contar com o Neymar, né? Pela qualidade, pela competência, é o nosso capitão. Agora, é uma experiência boa e importante também relembrar que nós treinamos uma semana sem o Neymar, então os jogadores já estavam preparados, né, para atuar dessa maneira, dessa forma. E acho que foi bom para todos, né, para a equipe, para o nosso capitão
ser campeão da Champions, vai voltar motivado e vai ser bom também que em alguns momentos a gente vai poder poupar ele para não ficar muito pressionado. Acho que todos têm que colaborar, têm que compartilhar com a equipe. E, como eu falei, foi importante para a gente colocar outros jogadores jogar 90 minutos, coisas e com uma base formada. Só que é um detalhe, hein? O México também não jogou como equipe titular. O Brasil tinha por obrigação conseguir um bom resultado, mas é aquilo, sem Neymar não adianta. Não adianta Dunga falar que conseguiu ter uma boa atuação, que com o Neymar dentro de campo muda bem o jogo. O Neymar consegue mesmo ser aquele líbero, capitão da equipe por muitas vezes, mas vamos ver, viu? Foi um bom resultado, 2-0, e a torcer para o Brasil daqui para frente, quem sabe, conseguir a Copa América 2015, que daria uma moral também para a seleção brasileira durante os próximos anos, a próxima Copa também, que logo, viu? O tempo passa muito rápido, em 2018, que a Copa provavelmente será na Rússia. Nós vamos para mais um rápido intervalo, mas fique ligado aí, porque logo em seguida temos a Associação Atlética Caldense, novos jogadores e jogadores vice-campeões mineiros que continuaram no plantel da veterana. Fique ligado!